gente vai passar uma lista de presença, beleza? Pra todo mundo que tá de rap aqui assinar com o seu nome e a rap pra gente saber quem veio, tá bom? Estou aqui também, né, para colocar também como que é o nosso papel como homens nesse trabalho. Né? O nosso trabalho aqui é justamente ouvir e aprender, né? Porque nós fomos ensinados em uma sociedade que coloca na nossa cabeça várias ideias de que muitas vezes o corpo feminino é um objeto, né? É de tirar a humanidade das mulheres mesmo. E às vezes de diminuir, enfim. Como o nosso papel aqui é escutar, é entender e é também se posicionar contra isso. Né? É muito importante que nós, homens, possamos fazer parte e organizar também nessa luta contra a violência. Bom, gente, eu queria começar me apresentando. Eu já falei que eu sou a Bia. Eu sou da Unicamp também, mas sou do campus de Campinas. Eu fui convidada pela Aruli e também pelo Dalim para apoiar nessa roda de conversa o movimento de mulheres Olga Benário. É um movimento que tem mais de 50 casas de acolhimento a mulheres vítimas de violência em todo o país, inclusive uma em Campinas. A gente já atendeu diversos estudantes da Unicamp que sofreram com algum tipo de caso de violência de gênero dentro da universidade. E eu acho que a gente precisa, inclusive, colocar, mano, que o que a gente tá fazendo aqui é cobrar o mínimo. Nós estamos cobrando o direito de poder ir pra universidade sem ter medo de ser assediada ou de ser ridicularizada, porque já teve casos, inclusive, de professor falando que as meninas não sabiam fazer prova de cálculo. A gente já ouviu isso. Então, eu tô reiterando isso porque isso aqui não é nada, assim, absurdo. Não é uma coisa de outro mundo a gente cobrar que a gente tenha um lugar seguro. Limeira não tem uma moradia. A nossa moradia são as repúblicas. E hoje a Unicamp fala que não vai se responsabilizar pelos casos que acontecem dentro de raps, kit, apartamento, independente, porque não é o campus. Mas se a gente não tem onde morar e a gente tem que ir para as raps, que é a nossa família na universidade, como que esse não é o lugar da Unicamp também se posicionar? De se preocupar com as estudantes que estão ali? Não é também um direito nosso? Se a gente conhece o agressor por conta da faculdade, nós temos o direito de poder, inclusive, denunciar o que aconteceu. E isso não existe. Eu acho que a gente tem que sair daqui cobrando que essa universidade se responsabilize, para que a gente não tenha mais que todos os anos falar de caso tal, que aconteceu nessa rap, naquela. Precisamos, inclusive, pautar o que a gente deve fazer para a gente conscientizar sobre as violências que acontecem, como a Mib diz, que são veladas, que são comentários, são piadas, é o assédio moral, quando falam que a gente não é capaz de fazer um curso porque ele é de exatas, quando falam que a gente não deve ir da universidade porque a gente já está muito velha e por aí vai. Tem várias coisas. A gente, do Movimento Olga Benário, tem uma cartilha verde que a gente fez junto com a Federal do ABC para tipificar os tipos de violência. A Mib, inclusive, já mandou alguns grupos aí. E eu queria, inclusive, saudar as estudantes que começaram com essa mobilização das raps femininas, se juntando para pautar o que aconteceu. Esse é o primeiro passo para a gente colocar que essa é uma luta de toda a Unicamp, e não só do campus de Limeira, para a gente acabar com os casos de violência que acontecem na nossa universidade. Sem contar os casos de racismo que aconteceram no último período também, que são muito graves. Nós precisamos que a universidade seja segura para todos. E isso só é possível quando a Unicamp se posiciona e, de fato, faz uma universidade com permanência para a gente. Quando a gente tem medo de frequentar uma festa, quando a gente não sabe quais são os casos que aconteceram naquela rap, é óbvio que a gente vai ficar sozinha, vai se sentir mal, nós vamos ficar isolada. E nós precisamos transformar essa universidade numa universidade segura para as mulheres, para as pessoas pretas, para as pessoas LGBTs e por aí vai. Eu queria, inclusive, propor que a gente fizesse aqui, a gente pode falar, abrir para falas, quem quiser opinar e tudo mais, mas eu acho que isso aqui deve ser o início de uma jornada de lutas contra a violência de gênero na nossa universidade. Nós recebemos vários casos, em todos os campos, casos de agressão contra professoras acontecendo em campos da Unicamp. Estudantes com medo de ir para a aula. Aonde isso vai parar? Em Franca, na Unesp, as estudantes paralisaram o campus e expulsaram um professor assediador. Só com a mobilização do DCE da Unesp e do centro acadêmico. Não é possível a gente também cobrar que hoje a Unicamp tenha um espaço para acolher as estudantes que sofrem violência e para, inclusive, fazer denúncias? Porque eu queria perguntar, quem aqui sabe o que significa a sigla SAVES? Pouquíssimas pessoas. E não é culpa da gente, não, gente. Eu sou 023. Eu só fui saber o que era SAVES depois da greve. Porque tinha um grupo de trabalho pensando na ampliação desse serviço. O SAVES, vou ter que levantar, gente, desculpa. O SAVES é o Serviço de Atenção à Violência Sexual.
É um serviço que foi criado porque os estudantes, lá em 2019, tiveram uma situação absurda onde a diretoria de um instituto colocou um agressor e uma vítima para conversar. Por conta disso, a pressão conquistou os sábios. Mas esse serviço é insuficiente hoje para todas nós. É um serviço que não existe em Limeira e muito menos em Piracicaba. Nós não temos uma sala que a gente possa fazer uma denúncia, que tenha uma psicóloga, uma assistente social, uma advogada que possa nos ajudar. Nós não temos esse espaço. Nós temos que mandar mensagem no WhatsApp. Isso não é acolhimento. Isso é uma forma da Unicamp limpar o nome dela e falar que está fazendo alguma coisa. Mas quando a gente vê estudante saindo do curso, tendo medo de ir para o campus, não está resolvendo o problema. Nós queremos um espaço, como o movimento de mulheres do Gabenário organizou na USP, na Federal de Santa Catarina, na Federal do Rio Grande do Sul, salas de acolhimento que de fato faziam o trabalho. Porque nota de repúdio não salva a vida das mulheres, precisamos de ações concretas. Eu também queria colocar que eu acho que a ação aqui da Aruli de, inclusive, cobrar que as EPs sejam presentes é muito importante. Porque parece que é uma luta só das mulheres. E não é. Todos os estudantes têm que se envolver nessa luta. Quando a gente fala de uma universidade segura, nós estamos falando, inclusive, dos homens se responsabilizarem. Por não ser conivente quando acontece um caso de assédio, denunciar. Sabe que teve caso de assédio na sua rep? Mano, falar. Chegar na gestão e pedir ajuda. O Dalim foi refundado para ajudar os estudantes a conquistar uma Unicamp do tamanho dos nossos sonhos. A Aruli está sendo reformulada para a gente conseguir ter um lugar onde as reps consigam se conversar. Nós precisamos desse espaço. Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente está fazendo. De estar aqui, consciente. Mano, tem mais de 100 pessoas aqui. Isso aqui é muito foda. Isso é muito foda, gente. Eu não vi um bagulho tão cheio assim desde 2023. Isso só mostra como os estudantes estão cansados de viver numa universidade que é insegura. Então, acho que a gente deveria, inclusive, passar aqui a palavra para vocês, para a gente terminar. Mas acho que a gente não pode sair daqui achando que é isso. Acabou nessa luta, tá tudo certo, porque não tá. Acho que a gente precisa, inclusive, fazer um ato, mano, para cobrar explicações. Por que a gente não tem um espaço físico aqui de denúncia e acolhimento das estudantes? E por que a gente não tem ainda esse espaço no campus de Limeira? Que ele até existe, mas é lá em Campinas, abre 6 horas por dia e ninguém consegue usar. Então, no final, é um fantasma, é um fantoche para falar que tá feito alguma coisa. Enquanto isso, a gente tem que usar o WhatsApp para conseguir denunciar. Impossível isso acontecer. Então, a gente está vivendo uma onda de feminicídios no último período, onde mulheres sendo mortas todos os dias, com requintes absurdos de crueldade, e a gente não pode esperar que um feminicídio aconteça no nosso campus para tomar uma atitude. Nós precisamos se posicionar. E eu acho que esse é o começo da nossa luta. É isso, gente. Terminei minha fala aqui. Um pouquinho já, mas eu queria dar mais tempo porque vocês têm aula daqui a pouco, né? Todo mundo tem aula, bandejão. Mas eu queria falar só mais um pouco sobre as violências que acontecem aqui na universidade, porque a gente está sabendo nesse começo de ano de vários casos de assédio, vários casos que vêm aparecendo agora, mas também a gente sabe de vários casos que aconteceram no ano passado que foram escondidos, foram omitidos, tanto por repúblicas amigas, quanto por as próprias repúblicas masculinas, por os próprios amigos dessas pessoas, dessas péssimas pessoas que cometem esses crimes. Então, esconder esse tipo de coisa, não apenas agora, que vem acontecendo, que vem sendo informado, mas de coisas anteriores que estão aparecendo agora, é uma vergonha para a nossa universidade. É uma vergonha para a gente, em 2026, ter que descobrir coisas agora que aconteceram ano passado, ano retrasado, 5, 10 anos atrás. É ridículo. Ela estava falando mesmo sobre não esperar ter um caso de feminicídio dentro da universidade para a gente poder se mobilizar. Então, fico muito feliz da gente estar aqui se mobilizando para isso, mas a gente sabe que já teve feminicídios aqui em Limeira, em anos anteriores. Queria saudar a Cleide, queria saudar, inclusive, a estudante de engenharia que faleceu, que foi vítima de feminicídio há anos, acho que foi em 2011, 2017. E é isso. A gente acha que são casos muito recentes, que são casos muito presentes, mas a gente vê que essa violência está sendo presente na nossa universidade nos últimos anos e a gente não está se mobilizando o suficiente para isso. Isso é responsabilidade de cada um que está aqui. Não é algo que está por fora, não é algo de só repúblicas que tem essas pessoas que estão cometendo esses crimes. Não, é responsabilidade de todos nós que estamos aqui. Então, eu queria realmente abrir essa roda. Você quer falar alguma coisa, amigo? Pode passar. Eu já vou falar. Tudo bom para a gente começar? Eu acho que essa roda aqui ela é muito sobre pra gente entender o ambiente que a gente está construindo
Falo principalmente dentro das repúblicas, porque é o que eu estou representando aqui hoje, mas é pra gente prestar mais atenção e, gente, não é difícil ser consciente. Vocês sabem o que vocês estão fazendo, vocês sabem as pessoas que vocês têm perto de vocês. É difícil, mas, gente, é muito mais difícil pra gente que sofre todo dia. Não, acho que só pra gente passar aqui pra gente poder abrir, né? Essa cartilha, inclusive, aqui é a cartilha que eu falei. E aqui a gente tem todos os passos sobre como que a violência começa e como ela termina. E ela sempre termina em algum crime absurdo, como feminicídio ou estupro. É uma cartilha que a Federal do ABC desenvolveu, então não é pouca coisa. Teve pesquisadoras que pensaram nisso. Aqui também tem todas as formas de denúncia, como a gente pode procurar ajuda. E é uma cartilha que, inclusive, a gente pode disponibilizar tanto em PDF e físico também para as reps terem. Porque é o mínimo, gente. A gente está falando, inclusive, de principalmente 5 tipos de violência. Violência moral, que é quando a gente é desrespeitada, xingada, humilhada. A violência física, que é a agressão, é um empurrão. Começa assim. A violência sexual. E a gente também tem a violência patrimonial, quando a gente é, inclusive, humilhada, né? A gente é tratada com desrespeito por conta da questão do dinheiro. E a violência doméstica. A violência que começa com a violência moral e vai evoluindo até que chega um ponto que a violência acaba virando um feminicídio. Eu tô falando isso porque pode parecer muito simples o que eu tô falando. Todo mundo já sabe, mas não é tão óbvio assim. Essa violência, ela é velada. A gente é ensinado a não se preocupar com isso, a ignorar, a ver o que tá acontecendo e fingir que não tá acontecendo nada. Então, quando a gente toma consciência de que isso é uma luta de todo mundo, estudantes, homens, mulheres, pessoas não binárias, a gente toma consciência de que nós precisamos sim fazer uma coisa para mudar isso. Então, acho que essas são as coisas que eu tinha mais para falar, assim. Acho que o Bruno pode completar minha fala também agora. Bom, pessoal, eu tive que atender uma ligação agora, eu não ouvi muito bem exatamente. Talvez eu repita um pouco as coisas que foi falado, né? Mas queria trazer mesmo que não é um caso específico de Limeira. Esse crescimento da violência contra a mulher, de assédios, não é um caso específico daqui, desse local, desse espaço. É uma realidade do Brasil inteiro. Acho que a Bia deve ter falado, né, que ano passado o Brasil bateu recorde de feminicídios, recorde de violência contra a mulher. Nunca tinha tido um recorde tão grande, um número específico tão grande de violência contra a mulher. O estado de São Paulo foi o estado que mais teve crescimento da violência contra a mulher, de feminicídios. Esse ano, só em 3 meses, até março, a cidade de Campinas teve a mesma quantidade de feminicídios que o ano passado inteiro. É um absurdo isso que está acontecendo. Isso é pauta de todo mundo. Isso é pauta porque aqui na Unicamp, isso está crescendo aqui em Limeira, mas também está crescendo na moradia estudantil, está crescendo em Piracicaba, e que coincidentemente são os espaços mais sucateados, são os espaços mais esquecidos. Não é verdade que Limeira é frequentemente esquecida pela reitoria. As nossas demandas da FCA, da FT, são ignoradas. As falas dos representantes no Conselho Universitário são ignoradas, são cortadas pela reitoria. Os estudantes vão falar, no Instituto de Artes também, um crescimento absurdo de violência, que também, para vocês terem noção, tem um prédio do Instituto de Artes, o Barracão. Ele é um prédio provisório há 40 anos. É um prédio provisório há 40 anos. Tá ligado? A reitoria trata como se tivesse tudo bem. Enquanto isso, está sendo criado novos cursos. Enquanto isso, o curso de administração, para o ano que vem, vai ter um corte de 60 vagas para ir para um curso de relações internacionais. Isso aqui a gente não está falando que não deve ter um curso de relações internacionais. Acho que deve sim. Mas sem o corte de vagas dos estudantes. Isso, por que eu falo isso? Porque que parece um pouco que sai da questão da violência contra a mulher, só que a questão da violência contra a mulher é uma questão também orçamentária da nossa universidade. E isso também se relaciona com essas questões de abertura de novos cursos, de ignorar as demandas das repúblicas, da FT, da FCA, dos cursos que já tem aqui, que já tem lá em Campinas, que já tem lá em Piracicaba. Entende? E é uma realidade do nosso estado. O nosso estado de São Paulo está tendo um corte muito grande da educação. Esse ano a Unicamp vai ter um corte enorme do orçamento. Nos últimos 4 anos, o estado de São Paulo teve um corte de 11 bilhões de reais da educação. É um absurdo.
é o governo do estado tirando dinheiro da educação. E isso aplica também no serviço de atendimento à violência sexual e de gênero, que é o SAVES, que tem uma pessoa para atender Campinas, Limeira, Piracicaba, Cotuca, Cotil e servidores. Uma funcionária para atender todos esses espaços funciona. Não funciona, óbvio que não vai funcionar. É falta de orçamento, é falta de dinheiro. Na verdade, não é nem falta de dinheiro, é falta de interesse do governo do estado de investir na Unicamp, de investir nesses espaços. E aí, para trazer mesmo esse lado, né, de como a questão da violência contra a mulher, o aumento dos assédios dialoga com várias outras áreas da nossa sociedade, com a educação, com moradia, com questão dos trabalhadores que estão aí sendo cada vez mais sucateados, os terceirizados. Enfim, é mais isso mesmo que eu queria trazer. Também trazer uma proposta antes de abrir para a rodada de falas do público aí, que eu tenho certeza que tem gente que quer falar. Nós trazer uma proposta mesmo de semana que vem, dia 21, fazer uma assembleia geral da Unicamp para tratar principalmente da questão dos assédios, mas também para tratar do sucateamento da Unicamp de Limeira. E também com indicativo, não é uma data específica, não é falar tal dia vai parar, mas é um indicativo de paralisação também, tendo como exemplo a USP, que está hoje paralisada, amanhã vai fazer uma assembleia para ver se vai continuar a paralisação, a Unesp, que também está paralisada por falta de bandejão, falta de alimentação e falta de diversos recursos para os estudantes. E aí, trazer aqui já a proposta antes de abrir para as falas, e é isso. Obrigado. Aí, vamos abrir para falas. Aí, então, quem quiser falar, fazer algum comentário sobre, enfim. Fazer uma proposta também do que a gente pode organizar. Importante. Exatamente. Falar sobre culturas dentro das suas repúblicas que vocês têm para poder passar para outras repúblicas, para fazer um ensinamento em companhia. Gente, o que eu vou falar foge um pouco do âmbito de rap, mas acho que toca no âmbito Unicamp Limeira. Ontem teve reunião do centro acadêmico e a Bichete, a Lumena, ela trouxe um negócio, né? Porque essa reunião aqui é a segunda parte de uma conversa que as repúblicas femininas tiveram entre si, correto? E um comentário que ela fez na reunião ontem foi que as repúblicas femininas, as repúblicas como um todo, né, são um espaço, enquanto com o auxílio da Arulho, privilegiado para poder se reunir, ter uma rede de apoio para discutir esse tipo de assunto, né, propor ações conjuntas, mas, né, não adianta nada, às vezes, nós, enquanto repúblicas, tomarmos alguma medida, se, enquanto isso, uma aluna de kitnet, de apartamento, de pensionato, de outra cidade, que vem, pega a van, vai numa festa, sai na rua, está sujeita a todas essas coisas, né? Então, acho que eu reforço a importância do que o Indy falou aí de uma assembleia em âmbito Limeira, e eu acho que é uma oportunidade aí de unir as forças, né? Diretório acadêmico, os centros acadêmicos, as repúblicas, as atléticas também, né? Que ultimamente tem se importado aí com as questões sociais também. Então, é importante que, né, se a gente for adiante com essa proposta, a gente tem um espaço tão cheio quanto esse aqui agora, né? E só reforçando, a Bia perguntou do SAVES, né? Serviço de Atenção à Violência Sexual da Unicamp. Realmente, né, um serviço que o máximo que o aluno de Limeira tem de conforto em cima disso é que quando ele manda mensagem no WhatsApp, o pessoal que está atendendo pode, sei lá, vir aqui e atender de alguma forma para não submeter o aluno ao transtorno de lá. Mas não ter um espaço físico dedicado para isso, com profissionais 100% do tempo, reflete também a sucateação do SAPS, de assistência psicológica, do SAI. Então, assim, em Limeira, às vezes a gente acha estranho, né, ter duas assistentes sociais para lidar com bolsas e outros problemas. Barão, que é muito maior, também tem duas, né? Então, não dá para chamar isso de privilégio para a gente, mas dá para dizer que é um sucateamento para a Unicamp todo. Então, um negócio importante de mencionar é que a FCA
tentando tapar algum buraco aí, né? Porque outras situações aconteceram aqui e chegaram ao conhecimento público, criou um espaço de acolhimento, né? Se vocês jogarem no Google aí, espaço de acolhimento FCA, vocês vão parar lá no site e lá tem um formulário, vocês têm a oportunidade de falar sobre alguma situação desconfortável, mas isso, tipo assim, a pessoa que vai atender vocês é um professor voluntário, um servidor voluntário. Não sei se existe a opção de alunos coletivos atuarem nisso, né? Então, esse serviço está longe de ser o ideal que a Bia propôs, por exemplo, né? Mas já é alguma coisa que existe aqui, não existe às vezes em outro instituto lá em Barão, não existe na FT. Então, a pressão pode começar para estruturar isso, trazer isso para os outros campi aqui, para o outro campus aqui de Limeira, e por aí vai, né? Então, acho que essa assembleia está aí para isso e também para a gente, né, ter a oportunidade de deliberar algo enquanto corpo estudantil, né? Então, aqui a gente está numa roda de conversa, conversando, mas é na assembleia que a gente, enquanto movimento estudantil, decide o que vai ser feito, o que vai ser mudado, como vai acontecer, o que vai acontecer. Eu acho que essa é a importância da gente, né, somar as forças, não só enquanto repúblicas, mas como Unicamp de Limeira. E só para complementar a fala do Recruta, o CAAX não pôde estar aqui hoje porque a gente está em uma atividade externa em Brasília, mas a gente se coloca à disposição para que a gente continue essa ação, para que a gente possa acolher as meninas de kit, as meninas de apartamento, e para que essa luta não seja só das repúblicas, mas também de todos os alunos da Unicamp de Limeira. Eu queria trazer uma fala breve, porque tem muitas rap masculinas aqui hoje, e eu acredito que muitos desses homens que estão aqui hoje estão exatamente por conveniência e por obrigação mesmo. Então, pela pressão social de estar aqui e terem se julgado, então eu sei que muitos aqui não estão aqui por de verdade, sabe? Então eu quero trazer um negócio diretamente de uma rap feminina aqui, que muitas situações... Tá todo mundo escutando? Não? Tá, eu vou trazer uma situação, então, que acontece muito recorrentemente nessas questões de assédio, violência contra a mulher. Tudo isso sempre rola muitas conversas da rap masculina com a vítima, a rap masculina com a rap feminina em que aconteceu o caso. E eu queria deixar muito claro aqui que existe uma frase que ela acontece em quase todas essas conversas, que é: o que vocês querem que a gente faça com a pessoa? Isso é a coisa mais ridícula e absurda. Eu vou falar todas as palavras aqui, que é ridículo, é nojento. A gente tem que ouvir esse tipo de frase. O que a gente quer que vocês façam? Então, que hoje seja um dia para vocês botarem a mão um pouco na consciência e aprenderem. Entender que ninguém tem que ensinar nada para vocês. Vocês têm que fazer por vocês. E a gente não tem a obrigação de passar por um monte de merda e vocês não saberem o que fazer. Então, quem está aqui hoje, eu espero que vocês, tome um pouco de consciência e mudem esse tipo de atitude, porque toda conversa tem esse tipo de frase e é ridículo. Eu vou pegar as inscrições, tá, gente? Aí eu só queria salientar uma coisa. Quem for de CA ou de Atlética, por favor, procura a gente depois, tá bom? Aí, aqui, se alguém escreva, levanta a mão, beleza? Eu posso perguntar? Com certeza. Gente, seguinte, alguém aqui sabe a diferença de faculdade e universidade? Sim. Quantas pessoas sabem a diferença de faculdade e universidade? Não são todas. A diferença da gente estar numa universidade, numa universidade pública, é que a gente tem pesquisa. A gente tem pesquisa para além de vamos fazer todas as matérias, vamos pegar o nosso certificado, beleza, a gente pode trabalhar. Não é à toa que a gente está aqui para fazer a nossa pesquisa, para a gente se formar, para a gente entrar no mercado de trabalho. A nossa pesquisa tem que ser social. A gente tem que saber onde a gente está. Então, o que a Suzy falou agora em relação a gente não tem que mostrar para vocês, homens, o que vocês devem fazer. Não custa nada você olhar depois a carta verde que o movimento de mulheres olga binário fez e entender tudo o que acontece. Não adianta chegar no rolê, ter lá um bicho que tá meio passado, meio bêbado, alguma mulher tem que ir lá, ó seu bicho ali, ó. Olha como ele tá. Você pode segurar ele, por favor? Então, assim, é uma consciência que a gente precisa ir de passinhos em passinhos. Tudo bem, a gente vai de passinhos em passinhos.
Só que não adianta a gente fazer uma roda de conversa com 100 pessoas aqui que não dá em nada. Vai chegar no próximo rolê, vai ter alguém e a gente vai ter que ficar olhando assim e ficar... Nossa, será que posso ficar perto? Não posso? A partir do momento que vocês veem que uma mulher está um pouco bêbada, ela está um pouco... Chama a rap, fala, ó, só tá aqui. Então, assim, é uma consciência nos pequenos passos. Se alguma mulher, se algum homem escutar alguma coisa, seja brincadeira, pode ser de um amigo, gente. A maior merda que acontece aqui é isso. Às vezes é um amigo que faz alguma merda e a gente fica, caralho, mas eu gostava dele, pô. Ele era um cara legal, eu não quero me afastar por causa disso. Se ele fez o que ele tem que fazer, ele tem que assumir as consequências. Então, assim, são de passinhos em passinhos que a gente precisa melhorar isso. Tá, a gente tá aqui falando de toda a merda que ninguém liga pra gente, ninguém liga pra Unicamp Limeira, ninguém liga pras mulheres, ninguém liga pra nada. Só que de consciência e consciência, a gente tá em 100 pessoas, gente. Isso aqui não é só da faculdade. No mercado de trabalho, a gente vai continuar sofrendo com isso. Vocês, homens, no mercado de trabalho, vão passar por situações assim, vocês vão ver uma situação acontecendo. Então, assim, é uma consciência que a gente precisa ter agora pra vida futura. A nossa universidade é passageira, gente. A gente tá aqui há 4, 5 anos só. Só que vocês precisam criar consciência de... Isso é pra vida. A gente tem que criar consciência. Porra, a gente gosta pra caralho da Unicamp Limeira. Se a gente vai pra qualquer lugar, pra qualquer festa que é em outra cidade, pra qualquer jogos que é em outra cidade, a gente tá junto pra caralho. Então levem isso em consideração, vamos crescer junto, porra. Todo mundo aqui gosta, todo mundo gosta das raps. As raps aqui têm um poder do caralho. Quem é de rap sabe, que é a maioria que tá aqui. É isso. Acho que eu gostei muito da fala da Zaguete. Muito obrigado. É muito importante. E eu acho que também estava pensando aqui uma outra proposta para a gente sair daqui mesmo, né? Depois daqui dessa roda de conversa, para a gente também não sair e dispersar, esquecer disso que a gente conversou, que a gente está conversando, na verdade, não vamos finalizar agora, né? Mas para a gente não esquecer mesmo disso que a gente está conversando, dessa pauta, para não sair só dispersar, para depois daqui dessa roda de conversa, a gente também fazer um ato aqui mesmo, aqui nesse espaço, porque a verdade é essa. Se tem 1, 2, 3 pessoas falando uma coisa para a reitoria, para a sociedade que seja, é uma coisa. Mas se a gente tem aqui 200 pessoas falando a mesma coisa, contra a violência contra a mulher, é outra coisa. É outra dimensão que a gente dá para a sociedade e para a reitoria. Para se a gente está falando justamente que a gente está sendo esquecido aqui, beleza, vamos ser ouvido então. Vamos nesse espaço aqui fazer um ato com palavras de ordem mesmo, né? Para acabar, para salientar a importância de acabar a violência contra a mulher, né? Eu acho que é isso que eu queria também propor nesse momento, para poder continuar também com as falas da rapaziada. E é isso, se alguém tiver algo contra também, favor. Exato. Peço licença aí, que eu também queria falar sobre um tema que está acontecendo sobre desigualdade de gênero aqui em Limeira, inclusive aqui na FCA. Não lembro o dia certo, mas de noite, em um dos laboratórios de informática aqui da FCA, dos banheiros, aí eles arrancaram as placas dos banheiros justamente como um ato transfóbico, porque as placas elas são inclusivas e eles arrancaram. Então eu também queria levantar um pouco de atenção também para casos de desigualdade que não acontecem apenas com mulheres. Realmente o foco com certeza são as mulheres, mas também estou levantando um pouco desse assunto, peço licença, porque é uma violência que também está acontecendo aos poucos e ela acontece de forma bem escondida e não está sendo muito falada. Então eu só queria levantar um pouco desse tema, peço licença. Não, com certeza. Eu acho muito importante falar isso, porque no começo a gente falou bastante sobre como as violências se comunicam. E essas últimas semanas a gente vem recebendo várias denúncias, o que eu quero reforçar a importância de vocês conhecerem os seus centros acadêmicos, o diretório acadêmico, para saberem a quem fazer essas denúncias, a quem buscar, porque a gente está em constante conversa com a instituição, então no caso com a universidade, a FTFCA,
e até Barão Geraldo, enfim, tudo que precisa ser comunicado para resolver esses problemas, e as violências se conversam. Então, nas últimas semanas, a gente vem recebendo casos de racismo que vem acontecendo, tanto no intercâmbio, quanto aqui na universidade, quanto na Copa Bicho, enfim. Vem acontecendo esse tipo de violência. A gente soube desse caso que teve esse ato transfóbico de realmente de tirar as placas dos banheiros, e é completamente inaceitável isso, e a gente volta ao tema de violência de gênero. É uma coisa muito ampla, e a gente sabe que os corpos vão sendo cada vez mais, além de comercializados, mais violentados. Então, tem o recorte de pessoas negras, que tem toda uma violência por cima disso, mulheres pretas, uma violência ainda em cima maior, mulheres trans, violência ainda maior, comunidade, enfim, diferentes comunidades, a violência vai sendo recortada, aumentada, e toda se conversa. Então, a gente gosta de falar violência de gênero, porque a gente está realmente abrangindo tudo o que vem acontecendo. Então, conheçam seus centros acadêmicos, conheçam o diretório acadêmico, saibam para quem fazer essas denúncias. Esse caso em específico de retirada das bandeiras, enfim, desse ato ridículo com os banheiros neutros, a gente vem resolvendo isso também. A própria diretora está resolvendo isso. É um incentivo realmente da universidade, esses banheiros, que é muito importante. E é uma pauta também que não existe esses banheiros na FT. Isso é completamente ridículo, as pessoas terem que vir de lá, andar até aqui para poder usar um banheiro. Isso vem acontecendo, a gente acha que não, mas a gente recebe denúncias também de pessoas que estão passando por isso. E a gente se abster desse tipo de violência filha da putice, burrice e do caralho. Então, é muito importante vocês aproveitarem esse espaço para falar cada vez mais, porque esse tipo de denúncia que a gente ouve, que engloba toda a violência de gênero, toda uma violência sobre corpos, é importante a gente pautar aqui também para alertar as pessoas que estão em um patamar de privilégio e que ou não sabem ou escolhem fechar a porra dos olhos para isso. Então, é isso, gente. Vamos continuar essa roda de conversa, porque eu tô adorando ouvir vocês falarem. E eu sei que quem tá aqui precisa ouvir essas coisas, tá ouvindo, tá sentindo no coração e tá querendo mudar, espero, no mínimo. Mais alguém quer falar, gente? Eu acho que o que eu tenho para falar engloba todas as violências que estão sendo abordadas aqui na roda, porque é importante lembrar que eu sei que os passos pequenos são importantes, o que a Zaguete falou é de extrema importância. É importante que cada um lude por si só, mas o trabalho, no geral, quando feito social, de todo mundo, talvez funcione diferente. Então, se for necessário que todo ano os bichos sejam lembrados de que quando você entra aqui, o que você passou fora daqui, muitas vezes não vai valer de nada, é bonito para você, mas não vai valer de nada, que o sistema aqui é diferente, que a banda toca é diferente, é muito importante. Porque para além da gente receber as mulheres que são vítimas, as pessoas que são vítimas das violências, a gente tem que tentar prevenir. E se essa for uma forma clara de prevenir, demonstrando todos os anos, se necessário, através dessas rodas, logo no início do ano, de que nenhuma violência é aceita por ele, mas, para além disso, nenhum tipo de violência em geral, qualquer pessoa que tem que você traga no início do ano e que deva ser traga assim que seja feito. Para que as pessoas se sintam confortáveis também para depois falar. Porque, como ficou claro, muitas das ocasiões ruins que vieram acontecendo estão sendo faladas hoje, mas aconteceram nos anos de 2022, 2023, 2024. Então, são recorrentes de muito tempo, mas vêm sendo caladas até hoje. Então, se for necessário lembrar todo ano que quando você chega aqui, você ganha um apelido, não é à toa, é porque o que você viveu ficou lá fora, aqui começa de novo. Então, que você seja lembrado todo começo de ano. Bom, pessoal, eu acho que se não tiver mais ninguém querendo falar, eu sei que boa. Eu acho que, principalmente, estamos aqui principalmente em peso reps. As reps masculinas que cometeram elas estão aqui, elas estão presentes. Nós sabemos quem são, nós sabemos que são as pessoas. Essas pessoas, elas não sentem culpadas e elas não sentem vergonha nenhuma de estarem nesse ambiente. Por quê? Porque todas as vítimas, elas foram caladas, foram silenciadas.
todas as vítimas. Falo em especial, a Headshot recebeu recentemente uma proposta ridícula de após 2 anos que algo aconteceu, vim querer conversar com a gente, entender o que aconteceu. Essa rap, ela sabe o que aconteceu. Isso não existe, gente. 2 anos depois, você querer perguntar pra vítima o que aconteceu. Você não estava interessada antes, porque você está interessada agora. Porque vai começar a ser exposto. É por que vocês estão interessados agora? Essa nossa pessoa só está aqui porque foi obrigado. E também, a Arulho, a última reunião, eu queria saber que houve defesa dessas repúblicas masculinas, sim, das mulheres que estavam lá. Também fiquei sabendo que existe um estatuto onde proíbe de fazer qualquer coisa contra essa república. Que estatuto é esse, gente? Estatuto não pode ser refeito? Eu posso responder isso sobre o estatuto. Primeiro eu vou contextualizar vocês que eu peguei a gestão da Arulho esse ano e até então a Arulho estava morta, na minha visão, porque a Arulho ela existe para representar e levar as demandas das repúblicas para dentro da faculdade, garantir segurança e hoje eu, na gestão, eu garanto para vocês que eu vou fazer de tudo para que vocês se sintam seguros, para que esse espaço seja de vocês. Essa questão do estatuto é uma questão que desde que eu peguei o ano passado, como decidi estar na Arulho, eu venho trabalhando, infelizmente, é muito, muito chato e muito difícil. A gente tem um estatuto desatualizado, um estatuto que ele existe, acho que desde que a Arulho foi criada, e isso é um absurdo que a Arulho esteve morta por tantos anos, e não fez as coisas que elas deveriam ser feitas. E agora eu estou correndo atrás, porque vai existir a reformulação do estatuto, para que a gente possa realmente afetar onde dói nas pessoas. Para a gente chegar e poder vetar uma rap masculina de fazer um rolê, porque é aí onde dói para eles. É aí onde machuca eles. Poder aplicar advertências, punições, expulsar, tirar eles dos nossos espaços, isso vai acontecer. E, infelizmente, eu vou precisar desse estatuto, ele já está sendo feito, já estou em contato com o advogado, e tudo que vai estar no estatuto são cláusulas que são votadas por nós, pelas repúblicas. Então, tudo isso vai ser muito aberto por vocês. Quero pedir imensas desculpas por a Arulho ser assim, por ter ficado tantos anos apagada. Eu entrei na Arulho 24. Em 25 a gente só fez o Arulhidas. Quem fez o Arulhidas foi em 3 pessoas, foi eu, a Chica, a Weasley, não tinha absolutamente mais ninguém. E eu sei, eu moro em república, eu sou mulher, eu sei como é importante esse espaço pra gente, eu quero reformular ele, eu quero que ele seja um espaço seguro, quero que a gente possa estar em todo lugar, quero que a gente tenha autonomia e essa é a minha fala sobre o estatuto. Infelizmente, eu estava presente nessa conversa da União de Raps Femininas, eu não pude falar, tinham muitos temas frágeis que me impediram de falar ali naquele momento, porque eu também expus um caso esse dia. Então, foi difícil, eu não consegui falar, gostaria de ter falado, inclusive peço desculpa a todas as raps que se sentiram afastadas da Arulho, sentiram que eu não estou aqui por vocês, quero que as coisas aconteçam da forma certa, quero que a gente realmente possa fazer algo, porque esse ambiente que a gente vive agora, de faculdade, de república, é o único que a gente vai poder controlar um pouquinho que seja e poder fazer o que a gente quiser para que as coisas aconteçam da forma certa. Acho que é isso. Inclusive, desde o começo do ano, quando eu entrei na Arulho, eu levei para as assembleias que já aconteceram sobre essa vontade que eu tinha da gente poder falar mais sobre esses temas, pra gente não ignorar esses temas. Assédio, gente, não é brincadeira. Isso deixa traumas pra sempre, isso machuca. A gente não consegue sair, a gente não consegue falar, a gente não consegue viver com essas coisas. É muito, muito difícil. Então, eu quero que para esse ano a gente possa criar, quero que vocês, mulheres, se sintam à vontade, que vocês possam vir até mim, possam vir até a Arulho e se sintam acolhidas, que a gente possa direcionar vocês, levar vocês para algum lugar, fazer o que deve ser feito ou não. Existem N motivos para uma vítima não querer, por exemplo, levar para a polícia, e isso não tem que ser um ponto para a gente. A gente vai fazer o que a gente puder ser feito diante do que a gente pode. E tinha mais alguma coisa para falar, mas eu esqueci. Enfim, estou me movimentando, eu estou entrando em contato com muitos centros acadêmicos, com movimentos de mulheres, entrando em contato com outras organizações de outras cidades para entender realmente o que eu posso fazer, o que a gente pode fazer, o que a gente como coletivo pode fazer. A Arulho, ela não é minha, a Arulho, ela é nossa, porque a gente, é por vocês, é por nós. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer e é isso. Acho que só pegando mais um gancho
trechinho de todas essas falas que aconteceram agora, gente, principalmente para vocês, homens veteranos que estão aqui. Falaram sobre ter uma assembleia, uma roda de conversa no começo do ano para educar os bichos, ótimo. Falaram que, a partir do momento de um novo estatuto, a gente vai cortando a ferida de tirar rolê, de vetar o rolê da República. Esse é o momento de vocês se conscientizarem. Esse é o momento de vocês olharem pra dentro da rap de vocês, que vocês tanto falam, caralho, vai manchar o nome da rap, caralho, vamos ter que expulsar. Gente, não adianta só expulsar. O cara, enquanto ele tava na rap, ele fez. Então, a partir do momento que vocês estão aqui agora escutando tudo isso que todas as mulheres estão falando, parem pra olhar dentro da República de vocês. Meu, a gente tá de boa, todo mundo aqui é um cara da hora. Se não tá, tipo assim, se aconteceu alguma coisa, conversa entre vocês, beleza, vamos melhorar alguma coisa? Vamos começar a estudar sobre isso. Vamos ver a carta verde. Vamos ver alguma coisa que a gente possa fazer. Porque depois, quando a merda é exposta, quando o rolê é vetado, aí fudeu. Aí acabou a rap, aí vocês ficam com medo, aí o caralho é 4. Então, a partir de agora, aproveitem que a gente tá aqui pra vocês começarem do zero. Mesmo que seja uma rap que não aconteceu nada e tudo mais. Parem pra pensar sobre. Tenham uma reunião sobre isso. Vocês têm reunião sobre rolê, vocês têm reunião sobre bicho, vocês têm reunião sobre integra, vocês têm reunião sobre tudo. E sobre as mulheres. Tipo, tá tudo bem? Vocês estão de boa com isso? Aproveitem pra depois dessa roda de conversa, botarem um pouco a mão na consciência. Porque a gente já tá fazendo muito aqui com vocês. Agora é pra gente ter que ensinar vocês como conviver entre pessoas em sociedade, o que é respeitar o espaço do outro, o que é respeitar a dor uma da outra. Não era pra gente estar aqui explicando. A gente tá dando esse espaço que é triste a gente ter que fazer isso, mas infelizmente a gente tem que fazer. Eu acho importante também, porque a gente estava falando agora há pouco sobre não esperar ter um caso de feminicídio para a gente poder fazer uma roda de conversa como essa. E também é absurdo as repúblicas, principalmente masculinas, esperarem chegar perto de manchar o nome da república para poder fazer algum tipo de movimento. Não é assim que funciona, a gente não tem que colocar em equiparado um feminicídio com manchar a imagem da república ou cancelar algum tipo de rolê, por violência de gênero. Não é aceito esse tipo de coisa. Eu acho legal puxar sobre organizações que estão sendo reformuladas, estão se organizando, porque trazendo também um pouco da reunião que a gente teve com as atléticas, a gente tem que saber a nossa responsabilidade dentro de todos os âmbitos da universidade. Porque a gente está aqui, a gente não é apenas de república, não é apenas de organização, não é apenas de, enfim, de entidades diferentes. A gente é aluno e a gente está mobilizando essas entidades. Então a gente tem essa responsabilidade de passar isso tanto para as nossas casas quanto para essas entidades. Então, para que a universidade, por um completo, tenha essa consciência que não seja aceito. E como a gente falou, em momentos futuros, a gente não vai ter esse controle tão grande como a gente tem aqui na universidade, para não ter esse tipo de caso, para não aceitar esse tipo de crime. Então, é importante vocês verem o poder que vocês têm dentro das organizações estudantis, dentro das ligas, dentro das EJs, independentemente das atléticas, enfim, para vocês verem que essa mobilização política de não aceitar o que acontece tem que ser feita em todos os âmbitos. Então, dentro das suas repúblicas, conversem, façam essas reuniões. Essa proposta de fazer as reuniões é muito importante. Se repúblicas masculinas não souberem fazer essa reunião, não saber como que pode ser feito, ou se não saber o que pode ser organizado quando tem algum tipo de caso de assédio, conversa com a gente, conversa com a Arulha, vamos fazer uma organização para conversar sobre isso e explanar exatamente o que deve ser feito quando acontece um crime desses, mas a gente tem que saber também das nossas responsabilidades em outros âmbitos da universidade, porque não pode ser aceito dentro das repúblicas, dentro das festas e nem dentro da universidade. Nenhum lugar tem que ser aceito isso. Tem mais alguma fala que vocês querem fazer? Algum ponto? Boa. Porque, como acho que ninguém mais tem algo... Eu imagino que alguém tenha para falar, mas eu sei como é difícil assim, a gente poder se expor, né, e falar assim. Mas, então, como não tem mais nenhuma inscrição para falar, né, na nossa roda de conversa, queria propor que a gente fizesse aqui esse ato, foi proposto, e que a gente fizesse um jogral. Vocês sabem o que é um jogral? Sabe, né? Mas algumas pessoas não sabem. É que a gente fala e o público repete. Por que isso? Para a gente poder aumentar a voz, para que mais pessoas possam ouvir, e também para a gente, nós mesmos, nos escutarmos, né? Porque uma coisa é escutar outra pessoa falando, outra coisa é nós mesmos falar e a gente escutar o que a gente está falando, né? Então, eu queria propor mesmo a gente fazer esse ato agora, né? Fazer
esse jogral. E é isso. Aí a outra proposta. Aí, Eu só pode queria apresentar. complementar a fala do Bruno, porque assim, eu acho que muitas mulheres falaram hoje, e pouquíssimos homens falaram. E eu acho que, inclusive, a MIB, né, colocou a presença das raps e tal, de ter pelo menos 3 pessoas. Calma aí, gente. Não. E eu acho que nós temos que tomar uma atitude. Várias meninas aqui expuseram os casos que acontecem nas raps que são velados. Colocaram, inclusive, como há anos essas coisas acontecem, e só quando as raps femininas começam a tomar uma atitude sobre isso, de repente foi interessante se mobilizar para todo o resto. Então, acho que agora, os homens que estão aqui têm um compromisso. Vocês têm que se comprometer com o que nós estamos fazendo, de lutar pelo fim dos assédios dentro e fora das repúblicas. E isso começa pelo ato que nós vamos fazer. Vocês estão realmente lutando pelo fim dos assédios? Então vamos fazer esse ato aqui e denunciar o que está acontecendo. Cobrar da FCA, da reitoria, do governo do estado, que seja, de fato, um mecanismo para a gente se proteger. Nós não podemos ficar esperando, gente. Então acho que tinha que ser nesse sentido. Vocês estão de fato comprometidos com isso? Começa agora esse compromisso. Não daqui uma semana, um mês, quando de fato voltar a ser assunto, a gente tomar uma decisão. Vamos começar agora isso e fazer o que as meninas aí falaram de, mano, começa a refletir sobre a sua república, tá ligado? Já ia falar, caralho, desculpa, gente. Mas foi mal. Mas enfim, aí eu acho que a gente pode ver também se tem uma proposta, né? Eu acho que a proposta aqui da querida que falou sobre o estatuto é muito relevante. Acho que eu até queria formalizar essa proposta, da gente, inclusive, se somar enquanto Olga e Dalin, para ajudar a Aruli a reformular o estatuto, para não ser um trabalho de poucas pessoas. E o CEAS também, para a gente fazer isso de fato acontecer e que todo mundo que seja de rap tenha vontade de ajudar o estatuto a acontecer, se some nisso, né? Alguém pode anotar as propostas? O Bruno vai fazer isso. Então, acho que essa primeira proposta do estatuto, que é muito válida, acho que a gente pode tirar uma próxima reunião para ver justamente isso, né, do estatuto. Eu queria propor que semana que vem a gente fizesse essa assembleia e que o Dalin se comprometesse junto com os centros acadêmicos, as ordens atléticas e as REPs, para a gente debater o que deve ser a luta na FCA e na FT pelo fim dos assédios no nosso campus, nas REPs, mas também pelas questões estruturais da universidade. E para terminar, a minha última proposta é que a gente faça na próxima semana um curso de comissão de acolhimento, que é um bagulho que a gente tem muito nas REPs e nas atléticas de Campinas, e que, inclusive, foram as REPs que fundaram para a gente conseguir entender mesmo que os homens, as REPs masculinas sejam presentes, para que isso seja uma coisa que só as mulheres estão fazendo. E a gente faça um curso bem simples meu, pode ser antes da paralisação da Assembleia, e a gente fale como que funciona, o que é uma CA, onde a gente não tem CA aqui no campus, nenhum tipo de órgão, então isso dificulta também a gente conseguir se ajudar. E a gente chama até o pessoal da LAU, que inclusive me ensinaram a fazer CA, pra gente ter esse curso, mano, bem simples, mas que é muito útil e que ajuda a gente a garantir que as festas sejam pelo menos mais seguras, né? Então essas minhas propostas aí. Quem quiser ver essa cartilha aqui, a Miri pode mandar, eu posso mandar também. O Bruno e a Newton também, no PDF, mas quem quiser ver ela física, mano, fica à vontade. E é só isso de proposta que eu tenho. Essa cartilha eu mandei o PDF no grupo de COs, então verifiquem com COs de cada rap de vocês, tá no grupo. Enviem no grupo geral, deem uma lida, gente. São 39 páginas de muita informação que, se vocês até então não sabiam o que é um assédio ou que lidar com assédio, vocês vão saber o que é. E aí não vai ter mais desculpa. Então, ou é a mudança ou vocês começam a ter medo. Porque, por mim, a partir de um estatuto novo, as coisas vão mudar, e a partir dessa toda a movimentação com a faculdade, com as organizações, com as ligas, porque o que acontece dentro das repúblicas reflete muito realmente na relação que a gente tem com a faculdade e no que a faculdade expõe pra gente. Então, a gente se unir com as organizações, com as ligas, com os centros acadêmicos, com as atléticas, que a gente sabe que também tem muitos e muitos casos que são abafados, que ninguém faz nada. Então, eu queria explicar um pouquinho mais sobre a proposta da Assembleia. Então, por enquanto, a gente está com 4 propostas. Vocês podem falar mais ainda propostas, ideias, para a gente sair daqui. Que apenas fazer uma roda de conversa é muito importante, mas é bom a gente sair com deliberações. Então, estamos com essas 4 propostas de Assembleia na semana que vem, de fazer esse curso sobre o CEAS, fazer o estatuto em conjunto e fazer um ato agora até o RU. Eu queria explicar um pouquinho mais a proposta sobre a Assembleia, porque a Assembleia da semana que vem está com proposta para o dia 21, às 5h30,
começar às 5h30 e a gente abordar tudo que está acontecendo na universidade. Porque aqui o tema está sendo violência de gênero. Semana passada o tema foi racismo. A gente está recebendo muitas denúncias, não apenas disso, de muitas coisas. E como estudantes, todos têm responsabilidade de saber o que está acontecendo na universidade e participar. Alguns spoilers, por exemplo, dessa assembleia, que a gente precisa de cadeiras para poder participar do Conselho da SBC. SBC? SBC, exatamente. Então, a gente precisa organizar cadeiras, a gente precisa organizar pessoas para fazer grupos de trabalho, tanto sobre o circular, sobre a moradia, enfim. A gente está organizando tudo isso há umas boas semanas aí, tendo várias reuniões com a Prefeitura do campus, e a gente precisa passar esse tipo de informação, são alguns exemplos de muitos, para todos os estudantes. Então, a gente precisa realmente todo mundo conversar, tem muitas pautas para serem abordadas. Essa pauta é muito importante aqui agora, mas também tem mais mobilização que a gente precisa fazer e mais pautas que estão sendo escondidas um pouco debaixo dos tapetes que não podem ser aceitas. Então, explicando um pouquinho mais essa proposta. Alguém tem mais alguma proposta para fazer para a gente sair daqui? Acho que uma proposta seria uma conscientização, assim, não geral, mas, tipo, seja uma ação social da Arulho ou alguma coisa assim, em relação, tipo, às redes sociais das raps. Então, seja quando uma rap for fazer rolê, ou seja, tipo, tal semana tal rap tem que fazer, em relação à violência contra a mulher. Então, seja um vídeo, seja um story, seja alguma coisa em que, minimamente, raps, tanto femininas quanto masculinas, tem que dar uma estudada, dar uma olhada e colocar algum assunto, algum conteúdo no Instagram pra dar uma ajuda. Eu queria só reforçar um ponto que é muito importante vocês, como repúblicas, estarem envolvidas não só nessa roda de conversa, mas em todas essas coisas que a Newton falou pra gente, porque esse espaço é nosso. Nós, como moradores de república, somos pessoas sociais, a gente luta por causas, querendo ou não. Eu sei que as pessoas que moram em república hoje em dia não são as que só podem pagar esse lugar, por exemplo, são pessoas muito nichadas, muito elitistas, e isso é um ponto muito importante para a gente entender o porquê de algumas coisas acontecerem. Mas convidar vocês a participarem mais ativamente dessas pautas da faculdade, dessas pautas sociais que estão acontecendo, que é assim que a gente se une, que a gente mantém força e consegue fazer algo eficiente, produtivo, que cause impacto, que reflita em todos nós, porque tudo que acontece dentro da faculdade reflete em todo mundo. A gente está aqui, se a gente mora em República hoje, é porque a gente se mudou para fazer faculdade. Então, a gente tem que ter esse papel, a gente tem que ter essa ciência que esse lugar é nosso e a gente tem que apoiar. E caso, se esse for o nosso espaço, então que a gente doe esse espaço para dar voz a outras causas também. Eu queria só trazer um último ponto e reforçar algo que acho que as meninas já disseram. É um apelo para os homens, para que vocês estejam aqui, para que vocês participem dessa luta pelo motivo certo. Principalmente os caras de rap. Não façam isso só por uma questão de nome, por uma questão de limpar a barra de vocês. É muito importante que os homens e as mulheres deem as mãos nesse momento, porque a gente pega essa luta e leve para frente pelos motivos certos, porque vocês reconhecem as nossas dores, porque vocês são nossos amigos. E porque, no final das contas, é como eles disseram, tá todo mundo aqui com um objetivo, que é se formar, que é ter uma experiência boa. Então, façam isso pelo motivo certo, não façam isso por uma questão de culpa e por uma questão de limpar a barra, mas porque vocês reconhecem as nossas dores e as nossas queixas. É só isso. Então, vamos puxar a votação, gente. Primeira proposta. Acho que Pode votar. a gente Votar pode todas? votar tudo junto, né? Pra gente acelerar também e ir direto pro ato. Sim. Enfim, pra gente poder jantar também, é isso. Tá. Então, levante uma das mãos se vocês concordam com todas as propostas que foram organizadas nessa roda de conversa. Também? Calma aí, vou tirar foto. Calma aí. Pra gente poder registrar. Então é isso, né? Bom, é isso, gente. Já terminou a votação, família. Pode abaixar a mão. Na verdade, acho que a gente passou a coisa pra Não, tudo bem, é isso.
Bom, gente, então é isso. Eu acho que a gente fez uma boa roda de conversa. Nós iniciamos aqui um processo da gente lutar por uma universidade mais segura, por REPs que sejam mais seguras para as mulheres. E para a gente terminar esse processo no dia de hoje, porque ele só começou a nossa luta, nós precisamos fazer esse ato, mano. Então, eu queria propor a gente descer aqui a RU. Aí eu acho que as meninas podem ficar na frente. Mas a gente vai ficar de olho em quem sair de fininho, né, das reps masculinas, porque a gente tá ligado aí que é possível. Então vamos fazer esse ato aí. E, mano, puxar as palavras de ordem é isso, gente. Nós temos quase 100 pessoas aqui, mano. Vamos fazer esse bagulho acontecer. Já aproveita e a gente vai estar jantando ali. Vamos aí. A lista de presença, pô. Com quem tá a lista? Tá ali. Ela tá vindo aqui. Tá chegando. Puxa. Suave. A gente passa depois. Não, vou deixar.